Aprender e retificar foi o tema que propomos para as nossas reflexões, ao tempo em que cumprimento aos queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãos que adentram esta sala em uma tarde de domingo, final de manhã, aí na Flórida, e com a intenção de estarmos cada vez mais aprendendo. Mas o aprendizado, ele não significa que vai se transformar em ações. É por isso que precisamos ir e vir ao longo das sucessivas reencarnações. Pensamos em algum momento nessa dádiva que se chama vida, concedida pelo Pai para cada um de nós? E se pensamos, agradecemos a Ele por esta oportunidade, porque nós estamos recebendo uma dádiva para refazer os caminhos que porventura ainda não tenhamos aprendido, mas nos equivocamos, ou que já dominamos o conhecimento, mas ainda não temos a possibilidade de transformar este conhecimento em ação. Quando nós pensamos nessas duas palavras, aprender e retificar, que em verdade são dois verbos que dizem muito para a nossa caminhada evolutiva, que está relacionado aos princípios básicos da doutrina espírita. Porque o aprendizado, ele se dá ao longo da nossa caminhada evolutiva. Entretanto, como aprendemos e nem sempre traduzimos em ações concretas, há necessidade de retificação. Onde nós vamos retificar? Primeiro, é preciso trazer à nossa memória qual é o fim objetivado com a reencarnação, que Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Então, por que é que a gente reencarna mesmo? Traduzindo, né? Por que é que a gente está aqui nesta experiência, né? E a resposta dos benfeitores é bem simples, não é longa, e diz: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E aí vamos pensar nessa justiça, porque se estamos a nos equivocar, é preciso se libertar desse saldo devedor dos equívocos. Mas será que esta libertação ela vai se dar mais ou menos da mesma maneira, do mesmo tamanho que tenha sido o equívoco? Aí é onde reside essa bondade do nosso Pai, porque Ele é soberanamente justo e bom, por estar a nos conceder tantas encarnações quantas sejam necessárias para o nosso objetivo maior, que é o quê? A plenitude. Nós sabemos que este é o propósito maior. Para chegar a esta plenitude, será que a gente tem essa necessidade de estar na experiência corpórea? Então, o próprio Kardec faz essa pergunta no capítulo 6º, da parte 2ª,
que é do mundo espírita, essa parte, né, segunda, da vida espírita, que é o capítulo, justamente perguntando aos benfeitores se na erraticidade o espírito progride. Ou seja, quando Kardec elaborou essa pergunta, era justamente para dizer a nós: eu tenho necessidade de estar na experiência corpórea para eu progredir? E o que os benfeitores respondem? Que eu posso sim estar progredindo de acordo com a minha vontade, com o meu esforço lá no mundo espiritual. Mas é na experiência corpórea que eu vou consolidar o meu aprendizado. Ou seja, nós temos a necessidade de estarmos nesta experiência corpórea. Os benfeitores responderam isso na questão 230. E aí vamos nos situar na atualidade nesta experiência corpórea. Como estão os nossos pensamentos? E de que maneira está a minha correria no dia a dia? Então, eu corro pelo prazer, pelas sensações, ou a minha visão já está mais adiante, a minha consciência já está mais desperta da necessidade de estar o tempo todo concretizando este aprendizado nas ações concretas. Porque se estamos nessa correria do prazer, das sensações, quais são as consequências? O nosso mundo poderá ser um mundo de insatisfação. Porque eu vou, conquisto algo, aí, quando eu conquisto, vem aquele vazio. A insatisfação, eu quero uma nova conquista. Isso é uma síntese da nossa busca desenfreada pelo prazer, pelas questões de ordem material. Então, a insatisfação, os comportamentos inadequados, mau humor, solidão, tudo isso vai decorrer desta nossa caminhada ascensional, mas que eu fico temporariamente em uma busca das sensações daquilo que está dizendo respeito à matéria. Mas nós precisamos estar no fluxo da proposta da existência, que é o alcance e a conquista da plenitude. E aí nós vamos, né, neste pensamento que deve estar sempre ativo, um pensamento otimista, e pensar também neste trabalho que nós estamos desenvolvendo, trabalho que ele se constitui na ordem social, na ordem laboral, na ordem da casa espírita, porque é interessante que quando a gente pensa em questões do cotidiano, quando a gente é criança, eu mesmo tinha uma vontade enorme de aprender a andar de bicicleta. Mas a gente sabe que não é uma coisa fácil. Eu, particularmente, tenho uma cicatriz no joelho de uma queda de bicicleta em cima de outra queda que não tinha cicatrizado, e aí realmente ficou. Quando eu tinha 10 anos, avalie, né, que queda foi essa. Então, assim, nós passamos pelo processo de aprendizado nas diversas instâncias da nossa vida. Estamos falando de um aprendizado de ordem material. Vamos pensar quando a gente evolui nesse aprendizado para uma profissão. Eu abracei na presente existência a profissão de enfermeira. Na minha profissão, eu atuo como professora, eu sou docente. Nesta profissão que eu abracei, enfermeira docente, eu devo cumprir a minha meta diante daquilo que foi a minha escolha profissional. Então,
eu aprendo como eu devo cuidar do doente, eu aprendo sobre as doenças, então eu tenho uma série de etapas ao longo de 5 anos que eu vou estar cursando, e de acordo com o meu desempenho, eu vou ser aprovada ou eu vou ser reprovada, ou eu vou para a prova final para solidificar mais o meu conhecimento e obter aquilo que é a aprovação final. Assim, nós cursamos nas escolhas profissionais, naquilo que é o nosso roteiro, as nossas propostas para crescimento. Só que nesta escolha que eu faço, eu preciso cumprir aquilo que, por exemplo, a minha profissão recomenda. Então, se eu sei que eu estou no hospital e que eu não posso sair antes da minha colega chegar, porque eu estou na escala de passagem de plantão e eu saio, eu não estou seguindo a recomendação. Então, esse é um exemplo para poder a gente pensar que cada escolha nossa, né, ela vai determinar resultados. Então, se eu exerço de maneira adequada, de maneira qualificada, a profissão que eu escolhi, então, meu aprendizado, ele se concretizou nas minhas ações, porque eu sigo as normas, as determinações, e, em algumas circunstâncias, eu vou até além daquilo que é determinado. Entretanto, se eu, porventura, tive todo este aprendizado, mas eu não tenho ações condizentes com este resultado, eu posso prejudicar um paciente, levar o paciente a óbito, eu posso prejudicar os meus colegas de trabalho. Então, vão ter resultados que, nesses resultados, as consequências vão exigir de mim uma retificação. Só que esta retificação, ela pode acontecer logo, a curto prazo, a médio prazo ou até a longo prazo. Quando a gente fala em termos de encarnação, esse a longo prazo pode não acontecer na presente existência. Então, eu vou levar para uma outra experiência aquilo que ficou pendente. Foi o mau relacionamento com os meus colegas de trabalho, que eu não somava aquilo que deveria estar somando para um trabalho de equipe. O mau atendimento ao paciente, que é o meu objeto de trabalho. Então, cada um vai pensar em si, naquilo que assumiu no seu dia a dia e o quanto este assumir lhe deixa pendências, ou você consegue, de fato, ir além daquilo que se espera de você. Aí vamos pensar também em um exemplo concreto. Você chega para exercer a sua profissão quando você tem, né, as regras, as rotinas, as normas a seguir. Você faz tudo muito bem, só que você faz algo que não está previsto, mas que você foi motivado por uma força interior que lhe impulsionou a você ir mais além. Quando isso acontece, você está auferindo créditos para a sua trajetória na experiência corpórea. Esses créditos, eles são contabilizados e depois, quando eu precisar retornar, vai ser feita a análise de créditos espirituais, ou seja, aquilo que a minha conta, o meu saldo na espiritualidade me confere para eu poder reduzir as minhas experiências difíceis, eu também poder utilizar a favor de alguém, um ente querido significativo para mim. Eu posso utilizar meus créditos a benefício de outra pessoa. Isso é possível, né? Então, tudo quanto a gente faz
vai trazer um resultado para a nossa existência. Este resultado pode levar a um acúmulo de bens espirituais ou a necessidade de retificação. O que é essa retificação? É retornar para poder dar conta das pendências que ficaram do nosso processo atual e de outras experiências que ainda não tivemos condições de saldar. E aí é que vai, né, o nosso esforço diante de situações difíceis, de desafios, de obstáculos, da compreensão de que eles fazem parte de uma experiência para a libertação. E é interessante que Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na parte terceira do primeiro, no capítulo terceiro da primeira parte, salvo engano, no item 9, Kardec escreve que uma única experiência física ela é insuficiente para que eu possa fazer todo o bem e para que eu possa me libertar do mal que foi acumulado. Olha quanta sabedoria nessas palavras de Kardec, ou seja, por melhor que eu seja na presente existência, por maior bem que eu esteja a fazer no meu cotidiano, em uma única existência, eu não sou capaz de fazer todo o bem que é necessário e de desfazer o mal que, porventura, eu tenha praticado. Então, é uma contabilidade que, na nossa experiência corpórea, a gente tem dificuldade de fazer esta análise, porque é uma análise muito mais ampla e que realmente as nossas limitações da matéria não permitem este alcance. E aí vamos nos lembrar de um caso que está no livro Ação e Reação, muito interessante, de um homem que reencarnou, estava André Luiz junto a Hilário, junto a Silas, em aprendizado sobre esta experiência que agora se dava no mundo do encarnado. E eles acompanhavam este homem, que era uma alma sensível, que se vestia modestamente e que estava na divulgação da doutrina espírita. Tinha uma segurança espiritual com que se conduzia que contagiava a quem estivesse naquela plateia, não somente os encarnados, mas também os desencarnados. A sua oratória emocionava até as lágrimas. Era uma pessoa muito querida, mas que apresentava uma doença de pele que, na verdade, no seu planejamento, aí nós vamos estar pensando nesta lei de causa e efeito e na atuação dessa lei. O planejamento era para que ele tivesse seu corpo todo tomado por essas afecções da pele, que nós chamamos de eczema, que tinha uma vermelhidão, que ocasionava muita dor. Entretanto, mediante a sua condução no cotidiano, ele apenas apresentava essas alterações na face, nas orelhas e no pescoço. Não estava em todo o seu corpo. Nesta observação pelo mundo espiritual, chega uma senhora e pede àqueles espíritos que intercedesse por aquele homem. Ela solicita justamente porque ele presta assistência a todos os necessitados que ele chega e não vê as próprias necessidades. Ele esquece de si mesmo.
passa, a espiritualidade diz que vai procurar atender, e depois chega um jovem e faz um novo pedido àquele grupo de espíritos que está na observação daquela pessoa trabalhando na casa espírita, justamente porque ele tem uma mãe e dois irmãos que estão encarnados e os irmãos estão adoecidos, e fez com que ele, observando, era justamente na cidade deste homem, observando quem poderia auxiliar a sua mãe nesse momento difícil, inspirou aquele homem que era motivado, ele tinha um sentimento de compaixão dentro de si, para que ele pudesse ajudar a sua mãe, e ele levou exatamente a importância que ela precisava para comprar os remédios dos seus irmãos, que eram filhos. Então, ele rogava à espiritualidade que diminuísse as necessidades daquele homem, justamente porque ele estava o tempo inteiro a atender a necessidade dos outros, sem observar quais eram as suas necessidades. E a partir daí, foi falado que ele poderia estar recebendo todo aquele pedido em seu favor, justamente por conta dos méritos que havia conquistado na presente existência até então. E assim, ele foi, de alguma maneira, atendido na sua necessidade física de diminuição das dores, de diminuição daquela manifestação na pele do seu corpo, e a espiritualidade, na orientação a André Luiz, a Silas, coloca que, apesar dos créditos que ele conseguiu acumular pelas suas ações nessa existência, ele ainda estava preso a débitos, mas a sua fé era tamanha que lhe sustentava para o desenvolvimento das suas atividades. Fazemos uma pausa para retornar logo depois, mas apenas para que a gente possa voltar para dentro de si mesmo e perguntar-se: como eu estou diante de desafios de ordem da saúde física, de desafios de ordem financeira, de desafios no relacionamento, perante as circunstâncias que a vida está a me apresentar. Porque é justamente nesta condição que nós vamos angariando créditos ou contraindo débitos. Aquele homem que estava naquela casa espírita, proferindo palestra, emocionando as pessoas, ele tocava aquelas almas presentes, porque a sua palavra era toda revestida de um potencial de ação que ele era capaz de executar no desenvolvimento das suas atividades, no seu desenvolvimento pessoal. Então, era por isso que as suas palavras tinham esse poder de vibração, de contagiar, de tocar os corações que o escutavam. Mas André Luiz, junto com os seus companheiros, ficaram curiosos o que havia determinado aquela condição, porque, além dessa dificuldade financeira, além da dificuldade de ordem da saúde física, ele tinha uma filha de 10 anos, cuja esposa o abandonou quando essa criança tinha 4 anos, porque não compreendia bem as atividades que ele desenvolvia e que ela
requeria sua atenção. Além desta filha biológica, que havia sido abandonada pela mãe, ele havia recolhido ao seu lar 2 meninos que foram deixados à sua porta e que tinham ligação com o seu passado. Então, na explicação da espiritualidade para o aprendizado de André Luiz e seus companheiros, eles voltam à última existência física, onde aquele rapaz, chamado na atualidade de Adelino Correia, havia sido filho de um senhor de posses que tinha muitos escravos e havia engravidado a sua mãe, que morreu ao dar à luz a ele. Só que este pai era um pai severo, que engravidava diversas escravas e que muitas vezes abandonava, mandava matar os próprios filhos para não ficar ouvindo as queixas, as lamentações. Mas o seu pai foi tomado de uma verdadeira paixão por este filho. E aí reconheceu como filho legítimo. Os anos se passaram e eis que o seu pai, Martim Gaspar, aos 43 anos, ele viaja e volta casado com uma jovem de apenas 20 anos. O seu filho, Martim, tinha apenas 21 anos. O que aconteceu? Um relacionamento, uma aproximação, uma verdadeira paixão que aflorou entre os jovens. E lá um dia, quando eles já não tinham mais condições de viver um sem o outro, o seu pai estava acamado decorrente de uma desordem no fígado. Ele trama com a sua enteada matar o seu pai. Primeiro, oferecendo uma medicação que iria deixar ele dormindo. Depois, com a ajuda de 2 trabalhadores da fazenda, colocaram resina na cama e tocaram fogo, vindo a falecer o seu pai. A princípio, para aqueles, principalmente que desconhecem que a vida prossegue, que nada fica impune, ele começou a usufruir, viajou, passou anos viajando, mas a consciência de culpa o convidou a retomar. E nisso, durante essa viagem, aqueles 2 funcionários assumiram a fazenda, mas quando ele retorna, 5 anos depois, o seu próprio corpo, ele começou a ser tomado por feridas, que quando nós paramos para analisar o que é o remorso, o que é o sentimento de culpa, que vai tomando corpo, que vai se avolumando, e ele, já sem conseguir dar conta deste remorso e de suas afecções físicas, vem a desencarnar. O que acontece? O seu pai, que já estava, é lógico que quando chega no mundo espiritual, você tem conhecimento, porque é uma zona de outros espíritos que terminam participando do processo, e ao se dar conta do que aconteceu, é óbvio que o pai começou a persegui-lo, a obsidiá-lo. E na sua passagem, na passagem do filho para o mundo espiritual, aí veio todo um processo onde ele de fato sentia as dores físicas do que ele havia provocado com a morte de seu pai, e ele fica 11 anos na espiritualidade inferior, sofrendo todo tipo de processo, que é o que a gente chama, né, expiando, porque a expiação, conforme colocado também por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, ela pode se dar
na existência corpórea, como você pode expiar no mundo espiritual. Porque na própria definição que Kardec traz, a expiação são sofrimentos físicos e morais. Então, os físicos nós temos na experiência corpórea, mas quando nós desencarnamos, que não conseguimos nos desligar, porque nós morremos, mas não desencarnamos, morrer não é desencarnar, então nós vamos estar com este sofrimento acumulado, e aí vai aumentando por conta desse remorso que nós carregamos. Então foram 11 anos até Martim Filho receber a assistência da espiritualidade, onde ele inicia o seu processo de retificação. Então, a retificação, ela pode iniciar no mundo espiritual como na experiência corpórea. Ele dá início a esse passo. E reencarna, justamente como nós falamos inicialmente, com este propósito de estar se libertando da dívida, do débito contraído quando ele pensou e executou o assassinato do seu pai. Aí nós vamos para a questão 258 de O Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 6 da parte 2ª, quando Kardec indaga se na erraticidade o espírito ele tem consciência das provas daquilo que ele vai experimentar quando encarnado. E os benfeitores, muito sabiamente, respondem que são eles próprios que escolhem o gênero de provas a que vão se submeter. Ou seja, tudo isso que nós estamos atravessando, dessas dificuldades, desses desafios, são escolhas. Escolhas que são resultados do próprio livre-arbítrio. Então, aquilo que eu estou a fazer no meu dia a dia, seja positivo, seja equivocado, vai determinar um resultado. Se são ações no bem, o resultado vai ser o bem. Mas se não são ações no bem, eu também vou responder por isso. Porque não é só fazer o bem. Eu também não posso não fazer o bem e não fazer o mal, ficar estagnado. Então, é necessário não fazer o mal e estar continuamente a fazer o bem. O que acontece? Ele tem a possibilidade de reencarnar. Quando ele reencarna, ele valorizou o pai na outra existência? Não valorizou. Então, ele também foi abandonado pelo seu pai. Reencarna numa condição difícil financeira, porque ele teve tudo nas suas mãos e não soube aproveitar. Recebe a sua ex-amante, ex-madrasta, como filha, e o abandono da mulher que ele não soube valorizar. E os 2 funcionários da fazenda, que eles auxiliaram no assassinato do seu pai, são esses filhos que foram abandonados pelas suas mães, porque esses funcionários também abusavam das escravas na fazenda. Aí vem sem um berço materno, mas recebe toda a ordem de acolhimento que aquele espírito foi capaz de oferecer para... O próprio título do capítulo é Débito Aliviado, ou seja, eu fui o autor mental e das ordens para o assassinato do meu pai. Então eu volto, eu faço bem, e aí fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo, mas eu não tenho que ressarcir no mesmo parâmetro daquilo que eu ocasionei.
Porque diante das minhas ações, aí é que vai o aprendizado. Eu estou vendo ao longo do tempo que passa, que eu escuto, participo dos grupos de estudo, escuto as palestras, leio nos livros, eu sei, diante de tudo isso, ao longo do tempo, que eu não posso mais me conduzir por determinado caminho. Então, isso é um estímulo para que eu não siga por aquele caminho que eu sei que não é o bom caminho. Se eu escolho seguir, que aí é o nosso livre-arbítrio, eu vou estar tendo que retificar essa escolha equivocada que eu fiz. Mas se eu entendo que aquele não é o caminho que eu devo seguir, apesar de ser o caminho mais fácil, e vou enfrentar os obstáculos, vencer as adversidades por outro caminho, aí vai o meu esforço para poder sair daquela condição. Então, essa foi a história que culmina, o capítulo finaliza quando a espiritualidade prepara Adelino Correia para receber o seu pai, que já estava sendo preparado na espiritualidade para vir como filho. Então, há uma aproximação da espiritualidade nesta noite, que o seu pai seria colocado como um bebê abandonado na sua porta. E é interessante, quando a gente faz a leitura desse capítulo no livro Ação e Reação, que na narrativa a espiritualidade coloca que esses espíritos que tomam a frente para serem os cobradores, que se juntam com o pai que foi assassinado para cobrar a dívida, quando eles percebem a mudança de conduta daquele espírito que ele está perseguindo, que ele está atormentando, que ele está obsidiando, eles começam a se afastar, eles começam a demover os seus propósitos de levar aquele espírito à queda. Inclusive, isso também aconteceu com o seu pai. Então, a gente vê como a lei funciona de maneira a trazer, em algum momento, essa retificação, reparação, libertação de cada um de nós. E assim, fecha-se este ciclo às 2h20 da manhã, relógio físico. Ele desperta Adelino Correia ouvindo o choro de uma criança à sua porta e acolhe o seu pai para poder dar continuidade à libertação do seu saldo devedor. E aí nós podemos pensar, um homem que foi abandonado pela mulher, pensando na atualidade, mulheres que saem e abandonam os seus lares, largou a sua filha. Ele poderia ter optado por outro caminho, entretanto, continuou firme na sua tarefa, acolheu posteriormente os 2 funcionários da fazenda e, por fim, o seu pai. Então, mesmo sem o suporte da sua atual companheira, que o abandonou, ele tinha a presença da sua mãe, que se colocou à disposição nesta tarefa de auxiliá-lo na presente existência. E aí vamos pensar de quantas vezes nós recebemos tanto suporte para que nós vençamos esses desafios, essas adversidades. Está claro para nós e muitas vezes saímos do nosso eixo, da nossa meta, por vantagens que são transitórias e que nós sabemos que elas não darão acesso à nossa meta maior, que é a plenitude. É por isso que estamos indo e vindo, aprendendo e retificando.
na experiência corpórea que nos oferece, conforme os benfeitores, a oportunidade de consolidação deste aprendizado. Porque tudo isso nós passamos lá na espiritualidade, a experimentar estes fatos principais, porque o que acontece no planejamento é justamente os fatos principais da nossa existência, os pormenores vão acontecendo também conforme o nosso livre-arbítrio, e que nos sinaliza que precisamos estar cada vez mais atentos. Se nos é feito um convite para algo que a nossa consciência já desperta, nos sinaliza, não vá por esse caminho. Por que que nós vamos adentrar por aquela estrada que sabemos que não é a que nos conduz à perfeição? Então são reflexões que precisamos estar constantemente voltando nesse processo de aprendizado que a experiência terrena nos tem conferido. Porque o próprio Adelino Correia, é interessante nós observarmos no capítulo o quanto ele recorre à oração. Tudo ele vai na oração, é claro que já na existência enquanto Adelino, para poder angariar esse suporte de sustentação, de fortalecimento, de empreendimento para a vitória na sua presente existência. E todo este conhecimento, é claro que nós já adquirimos. O que falta em nós é exatamente colocá-los na nossa vivência diária, para que nós possamos alavancar o nosso processo de ascensão. Isso é fácil? Certamente que não é fácil, mas é preciso que nos coloquemos cada vez mais abertos à espiritualidade amiga que está investindo em cada um de nós, para que sejamos vitoriosos, para que alcancemos os nossos propósitos, para que não desistamos da experiência com ideação suicida, quando muitas vezes na fragilidade nós recebemos esta informação para o ato e sintonizamos com estes que não tiveram sucesso, não foram bem-sucedidos e querem também que nós não sejamos bem-sucedidos. E o sentido, o propósito da vida, que é algo permanente de busca de cada um de nós. E aí nos lembramos também de uma passagem quando Jesus retorna com os discípulos a Cafarnaum e lhe procura um nobre, Bartolomeu Bar Eleazar, que era da cidade de Dalmanuta. Então este homem nobre, ele havia ouvido a mensagem de Jesus. Aquela mensagem o penetrou profundamente. E quando ele busca a Jesus, ele diz isso, que ninguém, até aquele momento de escuta da mensagem, o havia penetrado tão profundamente como Jesus. E ele queria saber do Mestre o que ele poderia fazer para poder travar esta luta contra os adversários que cada um tinha. E pergunta: Mestre, quais são as armas de que eu disponho para justamente poder lutar contra esses adversários? Porque no trabalho eu sou um homem de muito conhecimento e no meu trabalho de
tanto conhecimento já adquirido, eu venho buscando compreender qual de fato é esse propósito da vida. Então eu pergunto a você, mestre, onde travar esta batalha com estes inimigos e quais são as armas que nós dispomos para esta luta? E aí Jesus, muito tranquilamente, abençoa os propósitos que ele carrega e lhe diz: Bartolomeu, todas essas batalhas estão no íntimo, estão no coração de cada um. Esses inimigos, nós vamos encontrar o maior de todos, que desencadeia uma série de outros, o egoísmo. É quando nós só pensamos na gente e esquecemos daqueles que estão diante de nós. É preciso buscar lutar contra a inveja, a ambição, o ódio, a calúnia, a maledicência, que são tantos outros inimigos que cada um de nós carregamos. E se não lutamos contra esses inimigos, certamente acontecerá o que nós já sabemos: a retificação, a necessidade de estarmos indo e vindo. Mas não é isso mesmo que acontece com cada um de nós? O ser humano que deseja ser feliz precisa superar a si mesmo todos esses inimigos. Então, esta recomendação que Jesus trouxe a Bartolomeu é a recomendação que nós precisamos carregar para a nossa experiência de vida. As armas que nós dispomos são os recursos que não vamos buscar fora, e sim amadurecer, refletir, fazer a leitura, orar. Acima de tudo, buscar na oração o reforço, o fortalecimento, o bom ânimo que momentaneamente tenhamos perdido na nossa experiência. Porque, inclusive, em resposta à questão 258A, quando Kardec vai perguntar se Deus dá essas provas como castigo, os benfeitores nos dizem que Deus nos oferece a possibilidade de escolher. Então, a responsabilidade dos nossos atos é nossa. Se nós escolhemos o caminho da ambição, nós vamos responder pelos resultados deste caminho que foi a nossa escolha. Se nós permanecemos na energia do ciúme, as consequências que vão advir do ciúme, nós teremos que arcar com elas. Então, vamos pensar no quanto nós podemos fazer pelo bem, para o bem, a partir de agora. Mas se nós já estamos fazendo, o convite é para fazer mais, ir além, para que nós possamos, assim como Adelino Corrêa, encontrar espíritos que vão chegar para quem está atento ao nosso processo e pedir intervenção por nós. Olha, veja como ela está necessitada de auxílio financeiro. Ela está pensando nos outros e não pensando nela. Dá um suporte. A espiritualidade mandou para Adelino Corrêa, que viu a condição daquela mãe e deu exatamente o que ela precisava em termos monetários, sem ter condições. Então, como é bom saber que lá
onde ocorre de fato a nossa verdadeira vida. Tem espíritos que buscam a intercessão por nós, mas uma intercessão de forma a nos aliviar, porque estamos fazendo a nossa parte. Não é um alívio de débito, porque nós estamos em sofrimento, não. Porque apesar do sofrimento, eu não estou olhando somente para mim. Eu consigo vislumbrar aquele que está na minha convivência em uma condição pior do que a minha. Esta foi a caminhada deste homem, deste espírito que momentaneamente no seu equívoco promoveu, elaborou o assassinato do seu pai, mas ele evoluiu. Ele teve a sua tomada de consciência, que é isso que cada um de nós está sendo convidado a esta tomada de consciência, para que não continuemos a agir de maneira inconsequente, de maneira equivocada, como se não tivéssemos conhecimento da realidade espiritual, de que após essa existência nós faremos a nossa viagem de retorno para a verdadeira vida. Então, que nós possamos, nos nossos passos cotidianos, encontrar o apoio daqueles que estão também interessados no nosso amadurecimento, no nosso progresso e tentando, de alguma forma, nos auxiliar a diminuir as nossas dores, os nossos conflitos, as nossas aflições. Tudo isso será possível na medida que nós estivermos investindo no nosso propósito de crescimento. Essas são as nossas palavras, as nossas reflexões para o tema que foi proposto: aprender e retificar. Que continuemos nesse processo de aprendizagem e cada vez mais tendo a necessidade de retificar menos as nossas experiências. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva com a tua paz.